Falando de leite materno para as mães da UTI. O leite materno segundo as mães da UTI. Esse estudo que a gente vai ver agora analisa como as mães de UTI, através de uma pesquisa feita entre mães internadas nas unidades Campos e Macaé da UTI Nicola Albano, como elas estavam vivenciando a experiência do leite materno. Responderam algumas perguntas e a gente chegou a uma conclusão interessante que dá para transferir e avaliar para todas as mães das UTIs. Então, se a gente quer trazer para vocês o resultado dessa pesquisa, para a gente aprender com um conjunto de mães alguns aspectos do próprio conceito que o grupo de mães da UTI fazia naquele momento, 2 meses atrás, a respeito do leite materno. E esse padrão ele se repete com muita frequência, né? A primeira pergunta que a gente fez para as mães que responderam, e foram 19 respostas ao todo, é se o seu bebê internado é o primeiro filho. E aí a gente percebeu que quase 60% das mães com que a gente estava trabalhando são mães de primeiro filho internado. Essa conclusão lógica, logo na primeira pergunta, dá a ideia de que a gente está trabalhando com um grupo que a gente precisa entender que é um grupo que vai ter um desafio maior do que aquele grupo, no caso nosso de 42%, de mães que já tiveram outros filhos na UTI. Então é muito importante que cada uma de nossas mães internadas nas unidades Campos e Macaé entenda que o primeiro bebê vai promover mais desafio, porque ele vai trazer junto da necessidade, do desejo de amamentar, os desafios de uma criança na UTI, os desafios de um primeiro filho, os desafios da falta de experiência anterior, né? E os desafios dos conhecimentos que a gente já traz, das bagagens que a gente já traz dentro dos nossos conceitos. Então é natural que cada uma de nossas mães, cada uma de 60% das nossas mães internadas, tratem esse assunto com muitas dúvidas e muitas necessidades de apoio. E isso é um ponto muito importante. O outro ponto muito importante é que, além de ser mães do primeiro bebê e esse bebê está na UTI, quase 80% dessas mães estão lidando com bebês que nasceram antes do tempo. Ao nascer no tempo certo, a mãe já pega no colo uma novidade única de um filho que elas nunca tiveram. Ao nascer antes do tempo, eles vêm para o colo da UTI, eles vêm para uma incubadora, eles vêm para longe, antes do tempo que era para ser. Isso gera um segundo desafio, como se o primeiro já não fosse pequeno, gera um segundo desafio para essas mães, que é ter um bebê cujo cérebro, cujo coração, cuja boca, estômago, intestino, mãos, visão, audição ainda não estão totalmente preparados, ainda não estão totalmente formados para enfrentar o nosso mundo do jeito que o nosso mundo é. Então, são 80% das mães naquele momento eram mães de bebês prematuros. Isso só aumenta e fortalece a nossa necessidade de estar ao lado sempre de cada mãe, de cada bebê, porque a história dela é sempre uma história de muita resistência, de muito desafio. É isso que a gente percebe. Na verdade, no momento em que essa pesquisa foi feita, pelo menos 60% daquelas mães já estavam com seus bebês internados ali há mais de 10 dias. Ter um bebê primeiro, prematuro,
sem nunca ter tido filho, já está passando por uma experiência dessa grandeza há mais de 10 dias, e isso aconteceu com 60% das nossas mães, já mostra como as mães enfrentam mais um desafio, que é o desafio do tempo. E o tempo na UTI não passa como o tempo fora da UTI. Um dia de UTI aguardando um exame, ou aguardando uma notícia, ou aguardando um peso, ou aguardando uma decisão, um parecer, é um dia muito longo. 60% das mães entrevistadas estavam vivendo essa realidade há mais de 10 dias na UTI. E como se numa avaliação como essa a gente tem que observar todos os lados, tá aí uma notícia que pode parecer meio assustadora, mas é uma notícia que tem que encher a gente de esperança. E agora a gente vai começando a entrar no assunto do leite materno propriamente dito. A gente perguntou para as 19 mulheres que responderam: você apresentou empedramento das mamas durante essa internação? 42% das mulheres, apesar de serem mães de primeira viagem, apesar de 80% delas serem mães de bebês prematuros, apesar de mais da metade estarem há mais de 10 dias dentro da UTI, 40% delas apresentaram empedramento das mamas durante aquela internação. Uma mama empedrada é uma mama cheia de leite. Se a gente está falando de necessidade de leite materno, a gente está dando uma dica aqui que 42% daquelas mães com todas aquelas dificuldades, 42% daquelas mães, em algum momento durante a internação, estiveram cheias de leite. Isso é um ponto, uma moeda que a gente vai ter que usar para o nosso lado, para o nosso benefício. Estar cheio de leite é uma coisa boa. Não é ruim ter muita comida em casa. Não é ruim ter uma caderneta de poupança com algum dinheiro. Não é ruim ter muita roupa guardada dentro de casa. São produtos que a gente mantém e a gente vai usar quando fizer frio, quando for à praia, quando for viajar. A gente ter muita comida, a gente pode convidar alguém, etc. Ter muito leite, embora tenha empedrado a mama, é um bom sinal, porque esse é o objetivo final do processo da amamentação. Ninguém amamenta se não tem leite, ou se tem pouco leite. Agora, ter bastante leite empedra a mama, e 42% das nossas mamães empedraram a mama. No decorrer das nossas conversas futuras com outros temas, a gente vai aprender a manejar o empedramento da mama. Mas guarda essa informação: mama empedrada é mama com muito leite. E tudo que eu quero hoje é uma mama com muito leite. Uma outra informação que a gente precisa avaliar é para essas mães prematuras, mães de primeiro filho, mães com mais de 10 dias da UTI, e mães que tiveram, em grande parte delas, quase a metade, a gente teve mães com leite empedrado. A gente percebeu que 78% das mães, durante a internação, já tinha percebido o leite vazado. E isso é um dado fantástico que cada mamãe aqui que está escutando esse relato, respondido pelas próprias mães, isso aqui não vem uma orientação de cima, isso aqui não foi pesquisa de livro, isso foi relato vivo das próprias mães de UTI, como cada uma dessas mães que está escutando aqui, durante a internação, essa mama já vazou. Então, em algum momento, você estava se sentindo tão tranquila, as suas condições emocionais estavam tão leves, que apesar de tudo isso, o seu leite conseguiu vazar,
Porque uma pergunta a gente vai fazer durante várias vezes durante essas nossas conversas. Por que é que o leite vaza? Só existe um motivo para o leite vazar. O leite vaza quando a mamãe está tranquila, quando a mamãe está leve, porque a mamãe está com dor, a mamãe está preocupada, está ansiosa, está com medo, está aflita, está triste, está para baixo, está angustiada, ela trava o leite dentro do peito. Agora, quando ela está leve, está confiante, está feliz, muitas mães respondem que o leite vaza na hora do bebê mamar. É porque existe uma concordância entre o coração dela e o hábito, a rotina de amamentar do bebê. Outras mães relatam que enquanto estão dando mamar numa mama, o leite vaza pela outra, porque o coração está leve, o coração está tranquilo. E olha, gente, 19 mães de UTI, 78% dessas mães, em algum momento, viram seu leite vazar. E aí vem uma pergunta que é necessário para a gente saber. Para esse bebê, você usou algum spray para aumentar o leite? Vamos logo dizer de cara que a gente não recomenda esse uso desse spray. E olha que boa notícia, quase 90% das mães não haviam usado esse spray. Então a gente trabalha com um grupo de segurança de mães que não promove a alimentação, a amamentação, o aumento de leite de maneira inadequada. Você não faz uso desse spray para aumentar leite. Aí, falando desse spray para aumentar leite, que é muito recomendado, costuma ser muito recomendado mais por obstetras que por pediatras, a gente tem ouvido falar que é necessário dizer que o uso de qualquer medicamento ele deve ser feito apenas com orientação médica. Não procurar outras mães, não procurar grupos, não procurar notícias de internet, mas confiar o trabalho de um profissional, seja um médico, seja um enfermeiro, seja um nutricionista, seja um especialista em amamentação, um consultor, procurar esse profissional. E aqui na UTI nós temos, dentro dos nossos grupos mesmo, pessoas que devem orientar vocês nesse sentido, para usar qualquer outro tipo de medicamento sem ser spray para aumentar a produção de leite. Porque o aumento da produção de leite não é um fato que vai acontecer com o uso desse ou daquele elemento. É um conjunto de comportamentos que vai gerar no final deles o aumento da produção de leite. O spray está fora do nosso jogo. Foi para o paredão, foi eliminado, foi expulso de campo. A gente não vai trabalhar com esse jogador, que ele é violento e ele não trabalha junto com as regras que a gente precisa trabalhar, né? Aí a gente vem para nossas mães de volta, já que elas já têm leite suficiente, 40% delas têm leite suficiente para empedrar, já que elas têm leite suficiente para empedrar, já que 80% não usam nenhum tipo de spray, já que essas mães são, na maior parte das vezes, mães de bebês prematuros, e 60%, 40% delas, né, já vazaram leite em alguma vez na gestação, ou 60%. Então, a gente pergunta: quantas vezes você tira leite da mama por dia? E aí a gente tem uma resposta que só aconteceu porque a gente está precisando chegar mais perto de vocês. 60% das mães tira leite menos de 4 vezes por dia e só 40% das mães tiram leite mais de 4 vezes por dia, quando o ideal para a gente manter uma produção de leite, manter um estímulo da mama, é manter esse leite retirado de 6 a 8 e às vezes até mais
vezes por dia. Então, a gente precisa se aplicar mais. A gente já viu aqui que essa pesquisa foi feita com mães que, na maioria, estavam há mais de 10 dias na UTI. Então, se você já tem mais de 10 dias na UTI e tira menos de 4 vezes por dia, a tendência do seu leite é diminuir cada vez mais. E a gente tem observado que mães que começam a perder produção, elas, em vez de aumentar a retirada, elas também começam a tirar menos, porque está saindo menos, aí eu vou tirando menos, aí como não está saindo quase nada, eu não vou tirando quase nada. Seria como um aluno que não está entendendo a matéria, aí começa a não estudar. Aí a matéria vai ficando mais difícil, aí ele estuda cada vez menos. E quanto mais difícil está a matéria, ele vai para até de abrir o livro. A matéria vai se tornando impossível para ele aprender. Então a gente tem que lutar contra essa situação e melhorar, e isso a gente vai ver também no decorrer das nossas próximas conversas, melhorar a quantidade de vezes que a gente retira leite do nosso peito durante o período de internação do bebê. Isso tem uma técnica correta, um instrumental, o uso da mão, o uso de determinadas bombas. A gente vai discutir isso durante a conversa. E em relação ao leite que você tira do peito, vamos ver os conceitos que as mamães têm e olha que resposta interessante. Uma delas, 10% das mães diziam que eu não tiro leite em casa para jogar fora, eu guardo para tirar na UTI. Apenas 10% tem esse conceito de não tirar em casa, tirar só na UTI. E isso é um bom número, porque, na verdade, a gente tem que tirar em casa. 10% das mães ainda não perceberam, mas 90% já perceberam que elas precisam tirar leite em casa e não ficar guardando leite para tirar na UTI. Mas 20% das mães, e isso aí já começa a assustar a gente, acreditam que se ela tirar leite em casa, pode não ter leite para UTI. 20% de assustadas com essa mentira é uma coisa preocupante, porque isso não é uma verdade. Você não tirando leite em casa, você não falta leite para tirar na UTI. Muito pelo contrário, o leite é estimulado a cada vez que você retira. Né? A 20% delas diz que na sala de ordenha da UTI sai mais leite que tirado em casa. Então 20% percebe que quando elas vão na sala de ordenha sai mais leite do que tirado em casa. E por que que acontece? Bom, a ordenha tem uma técnica, tem todo um comportamento que é de apoio à mãe, etc. E quando você entra lá dentro da sala de ordenha, você está toda regrada por profissionais. Mas por que só 20% sentem isso? Porque também é um lugar que assusta, é uma temperatura, é um procedimento, é uma técnica. Então algumas mães ficam bastante assustadas com a sala de ordenha, quando a sala de ordenha deve ser um ambiente amigável, um ambiente agradável, um ambiente que a mãe se sinta confortável ali dentro da sala de ordenha. Então, é necessário a gente perder esse medo e melhorar essa capacidade de estar bem dentro da sala de ordenha. Né? Apenas 5% das mães, inclusive, tiram mais leite em casa do que na sala de ordenha. Então, isso é sinal que muitas vezes o que deve estar faltando é uma técnica apurada para tirar leite em casa. Isso a gente também vai ver durante o tempo. Né? 30% das mães, isso é muito assustador, imaginam que compressa quente na mama aumenta o leite. Na verdade, compressa quente numa mama cheia de leite pode até piorar o empedramento.
Então a gente tem que ter muito cuidado com compressa, seja quente, seja gelada. Tem que ser feito sempre com orientação médica, porque compressa vai causar um efeito e nem sempre esse efeito vai ser aquele que a gente gostaria que fosse causado. Quando eu visito meu filho, meu leite vaza. Olha que interessante, 26% das mulheres acreditam, quase um quarto delas acreditam, registraram que quando elas vão visitar o bebê, o leite passa a vazar no peito. Isso é um sinal muito bom. Lembra do vazamento como um sinal de prontidão para amamentar? Enquanto que elas estão ali pertinho do filho dela, percebe sair leite. Temos que aproveitar muito, é um número bastante expressivo. Quando estou com muitas dúvidas em relação ao meu leite, eu vou na internet. Um outro grupo diz que quando está com muitas dúvidas, procura o pediatra. E um outro grupo pergunta ao obstetra. A gente percebe aqui que quase 40% das dúvidas são esclarecidas na internet. O pediatra é quase a metade, 20%. E o obstetra, que não cuida da amamentação, ainda tem um índice de 15%. O que a gente quer pedir aqui a vocês, orientar para esse risco de quase 40% dessas mães prematuras de primeira viagem há mais de 10 dias na UTI, né? Que já tiveram mama empedrada, que tem teu leite vazando em algum momento, elas se orientam na internet e não com um profissional. Então a gente precisa mudar esse quadro. Esse questionário precisa ser refeito ano que vem e ele tem que trazer novas respostas, porque é bom que as mães tenham consciência que elas devam procurar o pediatra, o obstetra, elas devam procurar o profissional que está ali na UTI, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o nutricionista, o fonoaudiólogo, o psicólogo, para ajudar ela a cuidar do processo de lactação, né? Felizmente, naquele nosso grupo a gente não tinha fumante, o cigarro ele deteriora a qualidade do leite materno, podendo promover uma baixa produção de leite, tá? 47% dessas mães, quase a metade, perceberam que o leite dela estava diminuindo. E olha o que a gente estava vendo. A gente estava vendo que mais de 60% tiravam leite menos de 4 vezes por dia. A gente estava vendo que quase 40% procura a internet para esclarecer esses problemas. E aí o resultado está aqui, ó. 50% dessas mães veem seu leite diminuindo, né? Apenas 10% estava percebendo o leite sair bastante. E olha que coisa interessante aqui, a distância do meu bebê dói muito. Quase 90% das mães sofrem com essa distância. E aí a gente volta a dizer para você, nós temos um grupo de apoio, nós temos um grupo de mães no WhatsApp. Nesse grupo de mães temos pelo menos 3 psicólogos, temos um pediatra, temos um nutricionista, temos um assistente social que podem ajudar você, temos 2 enfermeiras para ajudar você a cuidar desse processo, dessa distância, porque uma coisa é você estar longe do seu filho, outra coisa é você estar longe do seu filho abraçado por a gente, pela equipe, para tentar diminuir o tamanho dessa dor ou aumentar a sua capacidade de suportar essa dor. Mas felizmente, 90% das mães ficam bem tranquilas porque sabe que ele está bem cuidado. Isso é muito legal. Isso é muito bom saber que quase 100% das mães guardam a tranquilidade no coração por saber que teu filho está lá sendo cuidado. E então é necessário usar essa moeda. É fundamental. 94% querem muito amamentar. Isso foi a melhor resposta, o maior índice da resposta, e vou falar, é essa moeda que a gente vai usar
para a gente poder conseguir chegar ao nosso objetivo, tá? A gente está falando basicamente com mães de mais de 25 anos. Então, entre as mães com menos de 18 anos e as mães entre os 18 e 25, as mães que já têm mais de 25 anos de experiência, de vida, de história da vida, são essas mães que a gente está falando na maioria. Então, elas têm capacidade de entender e trocar e progredir com a gente nesse processo. Então, eu acho que o nosso objetivo tem grande chance de ser acolhido quando a gente chega nessa fase da vida, de já ter mais de 25 anos de experiência. Isso significa que nós estamos prontos, né? Tenho certeza que cada uma dessas 63% dessas mães está pronta e mais 26% acima de 18 anos, né? Deixando os 10% das mães com menos de 18 anos prontas para receber nosso carinho, nosso apoio, porque a maternidade é um processo novo da vida de uma mulher, né? E aí tem uma outra situação que também é uma situação, foi bem dramática, a gente tem encontrado, que quase 60% das mães que responderam esse questionário, olha, que tiravam leite menos de 4 vezes por dia, olha, que se consultavam na internet, né, que tinham esse comportamento com essa dificuldade, 60% ainda moravam em outra cidade. Mães de primeiro filho, como a gente falou, então moravam em outra cidade. Isso aumenta o tamanho do desafio, isso aumenta o tamanho da dificuldade. E é para isso que a gente está aqui, iniciando com esse vídeo, uma série de vídeos que cada um com um assunto, onde a gente vai tentar abordar todos esses pontos para ajudar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa visão geral, que foi escrita por mães de UTI internadas na nossa unidade e refletem a posição delas em relação ao leite materno. Então a gente quer desejar a todas vocês muita sorte, muita força e muito apoio nessa caminhada.